O título de cidadania, tecnicamente a gente chama de cidadania honorária, é um título dado a pessoas que prestaram grande contribuição para uma determinada sociedade. E é um título que eu me orgulho muito, porque todos sabem que desde que eu cheguei aqui, eu sempre digo que sou portelense das cabeças do Alto Pacajá. Queria falar para vocês de um trabalho que é bastante simples do Ministério Público, que eu costumo falar que é um trabalho que envolve conectar pessoas. Só isso, conectar pessoas. Essa conexão de pessoas, eu quero falar para vocês 4 aprendizados que eu tive com as comunidades que eu visitei. O primeiro aprendizado que eu tive foi sobre as distâncias da Amazônia, que são bastante subjetivas, o que nos leva a falar um pouco sobre o isolamento. Meses atrás, estive em visita à comunidade, a Vila Chico Maia, uma vila bastante precária, uma comunidade que, em tese, está a 40 minutos de distância da zona rural. Só que isso não quer dizer nada se não temos um bom mateiro que sabe indicar a entrada dessa comunidade, se choveu no inverno amazônico no dia anterior e se a viatura da PM quebrou várias vezes durante o caminho. Então, um percurso que era de 40 minutos levou quase 4 horas, mas o Ministério Público estava lá. Era para chegar no café da manhã, chegamos no almoço. Só que o raciocínio que eu desenvolvo para os senhores é que, se o Estado, com um promotor de justiça, 2 policiais militares, um conselheiro tutelar, levou tanto tempo e com tanto esforço para chegar nessa comunidade, imagine essa comunidade para chegar na zona urbana, para ter seus direitos atendidos, para ter direito a deslocamento. Eu fui para lá para ver uma escola precária que nós já estamos nos desenvolvendo, prefeito, que eu já consegui uma reunião com o secretário de Educação para lidar com essas questões. E aí nos remete essa primeira lição ao problema do isolamento da Amazônia. Eu lembro os senhores que, como Violeta Loureiro, uma socióloga paraense, me ensinou que quando tivemos a independência do Brasil, a província do Grão-Pará e Maranhão foi a única a ficar durante um ano vinculada ainda à colônia portuguesa. E o Brasil não estava nem aí para isso, porque a Amazônia sempre foi vista como um não-Brasil, salvo se for para explorar a Amazônia. Essa conexão só surgiu em 1961, quando a gente construiu a Belém-Brasília, e depois na década de 70, com a Transamazônica. Essa primeira lição é importante porque Portel é do tamanho do estado de Sergipe. Eu fico sempre imaginando que sempre tem uma família que nós não sabemos quem é, em um igarapé que nós não sabemos quem é, e a gente não está dando assistência a essa família. E a gente tem que refletir, principalmente aqui na Câmara Municipal, sobre o isolamento da Amazônia. A segunda grande lição que eu tive foi quando eu aprendi o verdadeiro significado da frase "esse rio é minha rua". E eu descobri na Vila Gomes, à beira do rio Camarapi, que existe um povo valente que liga a sua vida ao rio. Eu pergunto, você é de Portel? Ele diz, não, eu sou do Camarapi. Ou seja, eu sou daquele rio, eu pertenço àquele rio. Não há distinção entre a minha pessoa e esse rio. Isso me levou a experiências que eu tive na época do doutorado, quando eu vivi no Equador, numa comunidade em Chimboraço, a 2 horas da Colômbia, que eles me ensinaram a chamada cosmovisão andina, através de uma palavra chamada Sumac Calçai, que quer dizer viver bem. E dizia a respeito a essa integração entre o homem e a natureza. É claro que com baixo IDH do nosso Marajó,
A gente não pode dizer que se vive bem, mas estamos cada vez melhorando, e esse é o significado da comunhão do homem com a natureza, de esse rio é minha rua. Então, temos que pensar, prefeito, presidente da Câmara, como modificar o modelo de desenvolvimento da Amazônia, em que ele possui bastante riquezas naturais, mas o seu povo vive na extrema pobreza. O indicativo é a gente pensar no tripé do desenvolvimento sustentável: ecologia, economia e o social, né? Muita ecologia, economia, também para os povos vulneráveis, que é a atribuição do Ministério Público, da Defensoria Pública também, defendê-los, e muito ligado ao social. A terceira lição que eu aprendi nessas visitas a essas comunidades foi lá na Vila Santo Amaro, prefeito, com o pastor Cordeiro, que é possível saber se você é muito ou pouco paraense de acordo com a forma como você consome o açaí, né? E lá na Vila Santo Amaro eu pedi um tucunaré com açaí, e o pastor Cordeiro é pastor, mas não é santo. Ele entregou um pote de açúcar e disse para mim: doutor, vai comer com açúcar? Eu, experiente, disse: não, vou comer sem açúcar. Porque o verdadeiro paraense come açaí sem açúcar, o paraense mais ou menos come açaí com açúcar, e aquele que não é paraense come com granola, leitinho, banana. Mal sabia ele que lá em Recife era assim que a gente comia, como se fosse um sorvete, mas eu percebi a pegadinha. E aí, a gente tem que refletir sobre a situação dos nossos extrativistas, pensando na cadeia de valor do açaí, em que temos 4 partes: o extrativista, o atravessador, o mercado varejista e o mercado consumidor. O consumidor final. O extrativista é o que menos ganha com a produção de açaí. Isso vale para qualquer extrativista, o extrativista de açaí, de cacau, de andiroba e vários dos nossos recursos paraenses, vocação da nossa terra. Eu falo assim, da nossa terra. Então, temos que refletir como vamos melhorar a vida do amazônida. Há muita reflexão sobre o que vamos fazer com a Amazônia, vamos proteger a Amazônia, mas isso é muito mais complexo. Se a gente pensar que quanto mais temos açaí, mais temos monocultura, monocultura é contrária à diversidade. Quem é do Centro-Sul ou no plano internacional vai querer biodiversidade. Com uma biodiversidade completa e irrestrita, e sem pensar na vida do amazônida, a gente destrói a vida dele. A gente tem que encontrar um meio termo entre proteger a floresta, sim, mas proteger fundamentalmente os nossos povos da floresta. 'Deus me livre não ser paraense'. A quarta lição que eu aprendi, a última lição, é que a rede de proteção, tantas vezes defendida pelo nosso juiz de direito, é mais conhecida do que se supõe. Descobri lá na Vila Betel que nem sempre o promotor de justiça precisa ser o grande protagonista nos esclarecimentos da população sobre os delitos sexuais. Naquela ocasião, os adolescentes prepararam para mim uma dramaturgia audiovisual em que faziam todos os papéis. Fazia o papel de vítima, o papel de agressor, de irmão, de pai, de mãe, de jornalista, de juiz e de promotor, de conselheiro tutelar. E eu percebi ali que a comunidade, a sociedade, sabe mais sobre rede de proteção a crianças e adolescentes do que a gente supõe. E aí volta a minha ideia inicial. O Ministério Público é o órgão defensor da sociedade, mas a gente tem que pensar na sociedade com os olhares dela. Elas têm muito mais conhecimento do que se supõe. Não é uma tábula rasa, como já criticava Paulo Freire. De modo que, ao invés, presidente, eu subverti o seu pedido, mas ao invés de falar da minha atuação que eu fiz pela sociedade portelense, eu preferi descrever a minha jornada para me tornar um amazônida e mostrar o que o portelense me ensinou, o que o amazônida me ensinou. E é com muito orgulho que agora eu posso dizer: agora eu sou portelense das cabeças do Alto Pacajá. Agradeço por essa homenagem. Obrigado.